Ei, pessoal, estamos aqui hoje com o professor Ernesto. O professor Ernesto, ele é diretor executivo do IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional. É um especialista em avaliação de políticas educacionais no Ministério da Educação e doutorando da Universidade de Coimbra, com uma longa caminhada em análise de dados, né? O professor Ernesto tem uma experiência e uma perspectiva muito semelhante à nossa, da Fundação da GID, que é o estudo e análise dos dados educacionais. Então, a nossa conversa hoje tem como objetivo fazer uma análise, né, dos indicadores educacionais, dos dados educacionais, sobretudo das avaliações externas, que é uma política longa, né, do Ministério da Educação. E o nosso bate-papo vai girar em torno, Ernesto, dessa política de avaliação, das avaliações externas, dos indicadores. Eu quero primeiro, Ernesto, te fazer uma pergunta. Da década de 90 para cá, nós temos acompanhado as políticas públicas que, de alguma forma, estruturaram a educação do Brasil. Entre elas, a política de avaliação externa, que eu acho que, no nosso entendimento, é uma política longa, né? E ela começou na década de 90 e ela está até hoje aí estruturando a performance da educação no Brasil no que diz respeito a uma avaliação que traz para as escolas os dados e que a partir dele também foi criado um indicador. Como você vê esse processo das avaliações externas em larga escala no Brasil, que teve aí início na década de 90 e perdura até hoje? Sobretudo a avaliação do SAEB, né, que é uma avaliação que ela chega até a escola, embora, né, ela tenha algumas séries que ela avalia pontual, mas como você vê esse processo de avaliação externa no Brasil? Primeiro, obrigado pelo convite, Rosângela. Acho que é um prazer a gente estar podendo discutir aqui sobre uma temática tão relevante, que é tão cara para a gente no IED também. Acho que pensar as avaliações, os indicadores, como que eles podem, né, contribuir para a educação brasileira. Acho que o SAEB, esse processo de monitorar mais a educação, fazer avaliações padronizadas que permitem um acompanhamento ao longo do tempo, acho que foram grandes marcos para o Brasil, né? Se a gente for voltar atrás e tentar analisar a educação na década de 70, na década de 80, vai ser muito difícil. A educação era boa, era ruim? Com que métrica a gente vai medir isso, né? Então a gente precisa de dados para balizar. Como que está a aprendizagem dos alunos? Então o que a gente tem antes da década de 90 é dados de atendimento e ainda com uma certa limitação, né? Porque a gente tinha ali os desafios de não ter, né, um censo escolar que dava ali a identificação e que media com precisão, né, a gente podendo identificar ali cada um dos estudantes. Então, a gente conseguia, de forma muito mais limitada, entender a situação da educação brasileira. As avaliações da década de 90 permitem a gente começar a ter um panorama mais completo e para guiar, né, porque quando a gente pensa no processo educacional, seja o trabalho do professor, seja o currículo, materiais didáticos, para a gente entender se esses processos estão funcionando, a gente precisa ver os alunos estão aprendendo, o que o sistema educacional está entregando. E para isso a gente precisa de métricas. Muitas vezes essas métricas geram uma certa insatisfação, no sentido de, mas tem mais coisa para além de português e matemática, tem outras medições, então isso é verdade, mas é muito pior estar sem métricas. Então o SAEB foi um processo muito importante, medindo disciplinas que são essenciais para o sucesso, para viver em sociedade, para o aluno poder, né, depois chegar ao ensino superior, chegar a uma determinada posição no mercado de trabalho. Então é essencial ele ter uma boa aprendizagem em língua portuguesa e matemática, e poder acompanhar isso ao longo do tempo é muito importante. E o SAEB não só surgiu fazendo uma avaliação, mas foi muito inovador, utilizando uma metodologia que permite a comparação ao longo do tempo. Então, quando o SAEB adota a teoria de resposta ao item, ele cria um marco de, olha, não só a gente está vendo a situação, mas a gente está vendo como a educação brasileira está evoluindo. Então, acho que o processo de a gente ter avaliações padronizadas que permitem um acompanhamento é muito positivo, só que o que hoje as avaliações entregam ainda é menos do que poderia. Ela poderia, de certa forma, direcionar mais o trabalho educacional, então tem passos a avançar, mas acho que, em linhas gerais, assim, acho que foi muito positivo o movimento e acho que traz muitos aspectos positivos para a gente olhar para a educação brasileira hoje. Bacana, você disse uma coisa que é interessante, porque, Ernesto, antes da década de 90, a gente tinha uma preocupação grande com a questão do acesso dos estudantes à escola, né? Então, ter matrícula para os estudantes. Depois a gente passou para uma correção de fluxo,
né, de olhar esse fluxo, se esse aluno estava de fato sendo aprovado ou se estava abandonando a escola. E depois a questão do processo de aprendizado. Então, ter acesso a uma educação, mas agora ter um acesso, mas o estudante aprendendo. E eu acho que as avaliações externas, como você disse, ela trouxe esse movimento da gente olhar para a qualidade da escola por meio desses dados. Mas, assim, na sua opinião, você acha que esse indicador criado depois, né, que é um indicador interessante, até que eu queria que você falasse um pouco sobre ele, o IDEB, né, que ele é um indicador que ele se apropria do SAEB, né, mas de outras informações. Esse indicador, você acha que ele pode ser traduzido hoje como indicador que consegue trabalhar a qualidade da educação, de evidenciar a qualidade da educação? Como que você vê essa questão? Então, acho que a gente tem que olhar para o que estava por trás da criação do IDEB. E acho que o IDEB nasce ali, né, no governo Fernando Haddad, na gestão do Ministério da Educação do Fernando Haddad, com o Reinaldo Fernandes, com um olhar de a gente precisa dar um norte para a educação brasileira, e especificamente criar um sistema de metas. Então, para onde a gente quer que a educação brasileira vá. E aí metas, né, pressupõem ali alguns poucos indicadores, uma métrica sintética, porque a gente pode olhar para a educação, o que é importante? A aprendizagem é importante, garantir o atendimento, combater as desigualdades, mas se buscou ali vamos dar um norte, um indicador que redes e escolas têm que perseguir, buscar alcançar. E aí, sobre essa linha, acho que o IDEB foi muito importante, porque ele trouxe foco para dois aspectos que a gente não vai discutir aqui, que são essenciais. Acho que está claro para boa parte das pessoas que é essencial. Garantir a aprendizagem dos alunos é essencial, e garantir que eles progridam da forma correta é essencial. Então, a gente garantir que eles sejam aprovados e que eles caminhem na direção da conclusão da educação básica. De novo, a gente pode pensar como medir melhor esses indicadores. A aprendizagem, o que pode ser melhor na avaliação de português e matemática, talvez medir outras áreas. A medida de aprovação, né, talvez a gente tenha que olhar pensando essa métrica, considerando quem está fora da escola. Então tem alguns aperfeiçoamentos que a gente poderia pensar depois, mas trouxe foco para dois aspectos importantes. A aprendizagem, mesmo com já 10, 12 anos de SAEB, a gente não viu uma grande mobilização das redes de escolas pelos resultados do SAEB, porque só a partir de 2005 começa de forma censitária, então o IDEB surge logo depois, então ajuda a criar essa cultura de olhar de forma mais intencional para a avaliação da aprendizagem. E a gente tinha um grande problema no Brasil, a gente tem em partes ainda ele, de que uma grande cultura da repetência, de um alto percentual de alunos que não é aprovado. Então uma cultura de um aluno que não está bem, professores, escolas reprovando esses alunos, o que gerava vários problemas educacionais. Então, maior chance desse aluno evadir, um estigma dos alunos em sala de aula, distorção de idade séria, que para a gestão de sala de aula do professor é um grande problema. Então, o IDEB traz um foco muito importante. Mas o IDEB não buscou ser, quando a gente pensa qualidade de educação, isso significa o IDEB. O IDEB é um retrato da qualidade de educação, não foi esse o objetivo, foi estabelecer ali um horizonte, sabendo que tem outros aspectos importantes de serem monitorados. Só que o IDEB ganhou tanta força que gestores, professores da comunidade educacional começou a olhar para ele como se ele fosse a métrica de qualidade da educação. Até por ter metas, até por começar a nascer políticas de bonificação, políticas de incentivos para perseguir eles, isso gerou um certo incômodo dos educadores tem outras coisas importantes além de IDEB. E o IDEB ganhou uma força maior, talvez, do que ele imaginava no início. Então, o IDEB virou a grande discussão educacional quando ele surge. Então, o IDEB ele é muito importante, mas se a gente olha de 2007 para cá, passado 17 anos, tem vários pontos de melhoria. Isso que vários especialistas têm discutido, a gente está no processo agora de revisão do IDEB, e aí é importante ter essas revisões para o indicador poder cumprir esse papel de orientar metas, orientar o avanço educacional, mas também talvez ter esse papel mais ampliado que a sociedade deu para ele de monitoramento da qualidade, de que aspectos importantes que a gente tem que monitorar no sistema educacional brasileiro. Bacana. Você tocou num ponto interessante, que é a questão da responsabilização quando os resultados não são tão bons, da accountability. Então, eu penso que isso traz um incômodo para os professores, de que, às vezes, eles podem ser responsabilizados por aquele resultado que, às vezes, depende de outros fatores. Como a gente sabe, sim, claro, que a escola ela vai contribuir com uma parte. Tem uma outra questão de background, de contexto, do qual a escola não consegue atuar sobre ele.
Então, duas perguntas. Você acha que essa questão da responsabilização, ela traz sim um impacto para as escolas, quando, por exemplo, elas têm os seus resultados divulgados e que esses resultados não são bons, elas serem penalizadas, isso é ruim. E uma outra questão também, que eu queria que você discutisse um pouco com a gente, é porque na avaliação do SAEB, disciplinas são deixadas de fora. E como que isso também impacta? Assim, alguns professores também têm essa dificuldade de compreender, porque assim, é uma avaliação que a gente não consegue medir todo mundo em todos os momentos, né, e em todas as disciplinas. Mas o fato de deixar disciplinas de fora e também de trazer essa questão da responsabilização, isso traz também um impacto ruim para as escolas, né, que participam do processo, e às vezes elas até acabam por, eu não digo burlar, mas por fazer um caminho diferente daquilo que deveria fazer. Como que você vê essa situação, assim, dessa responsabilização e, por outro lado, também de deixar disciplinas de fora? Eu acho que às vezes a gente discute tal política educacional é boa ou ruim, meio de forma binária, sabe? Sim ou não. Então, responsabilização tem que ter na educação ou não? Metas tem que ter na educação ou não? E eu acho que a gente tem que pensar mais no como. Metas, responsabilização podem funcionar, como podem não funcionar. Qual que é a forma que a gente implementa essas políticas? Eu acho que o IDEB, quando eu estava falando, né, do combate à pedagogia da repetência, essa cultura de altas taxas de aprovação, o IDEB dar foco a isso é muito bom. Mas se há alguma fragilidade do indicador que gera algumas distorções, a gente tem que combater. Então, por exemplo, é muito bom, ajudou a combater a pedagogia da repetência, mas a gente vê que tem uma distorção. As taxas de reprovação nos anos ímpares estão caindo mais do que nos anos pares. Então, as redes estão se organizando e vamos evitar a reprovação no ano que conta para o IDEB, no ano que não conta para o IDEB, não vamos olhar e não vamos, talvez, combater de forma tão intencional a reprovação. Talvez até reprovar para um aluno de mais baixo desempenho não fazer o SAEB no ano seguinte. Então, aí tem uma distorção na política, né? Então, ele está criando um incentivo para algo que é importante, combater a reprovação escolar, mas isso não está sendo feito por haver um entendimento da comunidade educacional, né, dos educadores, da gestão escolar, da gestão da secretaria, de que a reprovação gera malefícios para os alunos. Está sendo feito só para bater o IDEB em algumas vezes. Então aí tem um problema. Então, você não pode pensar uma lógica de estamos perseguindo as metas e o indicador em específico. Isso tem que estar dentro de um objetivo maior que está correlacionado com a qualidade da educação. Então tem um problema de que algumas redes começam a se organizar atrás de bater o IDEB pelo IDEB, e não no IDEB, no que ele representa e o que ele pode ajudar. Então essa é uma questão. E aí sobre só avaliar português e matemática, acho que é importante a gente ver que são disciplinas basilares para o aprendizado das outras, entendeu? Então a gente não está falando de língua portuguesa, a gente está falando de compreensão leitora, que vai ajudar você a aprender geografia, história, mesmo matemática e outras disciplinas. Matemática traz muito, ajuda muito o aluno em raciocínio lógico, resolução de problemas, que também vai ajudar ele em outras disciplinas. Isso só é suficiente? Talvez não. Acho que a gente vê, por exemplo, as avaliações internacionais apontando cada vez mais para a medição de ciências, tanto é que veio de forma amostral para o SAEB também, acho que indo para essa tendência. Então, só português e matemática não é suficiente, mas acho que é muito razoável a gente ter o entendimento de que não é possível um aluno chegar a um bom nível de aprendizagem sem ter uma boa bagagem de português e matemática. Então, acho que já traz um índice que orienta bem o sistema educacional. E até se a gente olha as novas avaliações que estão sendo feitas, né, no PISA, tem várias medidas, né, resolução colaborativa de problemas, pensamento criativo, educação financeira. Essas medidas são muito relacionadas com a aprendizagem de português e matemática. Então, quando a gente está medindo português e matemática, a gente está conseguindo dar gama de um leque maior do que isso. Talvez sim, eu acho que a gente pode pensar em que novas medidas, né, novas competências que a gente pode avaliar, mas acho que português e matemática dá um norte importante. Eu concordo. E também, Ernesto, uma outra questão interessante, que é a devolutiva desses resultados para a escola. Quando a escola se apropria desses resultados, o que você diria para a escola ao chegar essas informações? Como que ela pode compreender? Né? Porque às vezes chega lá uma média do estudante em língua portuguesa e matemática, dentro de uma régua, o aluno está situado em tal domínio. Como que os estudantes, a própria escola poderia se apropriar desses resultados
e utilizá-los lá no seu contexto, fazendo lá suas avaliações sobre esses dados, e a partir daí melhorar a prática. Como que você vê isso, essa chegada desses resultados na escola? Então, é importante ter a avaliação sumativa, né, que é o SAEB, que é a avaliação estadual, que vai dar uma visão panorâmica da situação daquela rede, da situação daquelas escolas, mas também tem que ter um olhar formativo. Então, não pode ser só o SAEB, só a avaliação estadual, mas tem que ter uma cultura de acompanhamento da aprendizagem dentro das escolas, dentro das salas de aula. Quando a gente pensa o panorama do SAEB, de uma grande avaliação externa, ele pode ajudar muito na organização. Então, a gente, por exemplo, utiliza no QEDU a classificação em 4 níveis. Se você percebe ali que tem muitos alunos abaixo do básico, você vai pensar um planejamento de, putz, eu não vou trabalhar só o conteúdo do 5º ano ou só o conteúdo do 9º ano. Eu preciso recuperar aprendizagens anteriores que os alunos não consolidaram. Então, o planejamento já é moldado de esses alunos que estão no 5º ano, muitos deles não tendo aprendizagens equivalentes ao 5º ano. Então, eu tenho que pensar um processo de reforço, recuperação de conteúdos anteriores. Se eu já tenho mais alunos no nível adequado, no nível avançado, eu posso imaginar como que eu vou olhar para novas habilidades que esses alunos podem aprender. Então, você tem uma visão ali mais macro que vai direcionar de, olha, como que os professores, a gestão escolar tem que olhar para os alunos dessa escola. Isso ajuda numa tomada de decisão mais geral. Mas tem a questão do dia a dia. Eu preciso saber, converter fração para decimal. Esses alunos sabem ou não sabem? E aí é o diagnóstico de um simulado, de uma avaliação contínua, você vai perceber, putz, 60% desses alunos não têm esse domínio, o professor precisa trabalhar de novo essa habilidade. Então, a gente não pode ter o olhar só de olhar para o SAEB, quantos alunos têm aprendizado bom ou não. Isso é uma parte, mas o que vai fazer a diferença é o acompanhamento contínuo de ir vendo que os alunos estão dominando, que não estão dominando, onde eles estão com dificuldades, trabalhar reforço escolar, trabalhar novas estratégias de ensinar esse conteúdo, onde muitos professores estão tendo dificuldade de garantir que as turmas cheguem a um bom nível de aprendizagem, trabalhar uma formação para esses professores. Então, por exemplo, eu falei de fração é uma grande questão em matemática, os alunos têm muita dificuldade. Então, aí você tem que diagnosticar e perceber, putz, por que não está funcionando? Quais são as estratégias que o professor faz? E aí, para além desse diagnóstico, então, entender na prática o que tem funcionado ou não. Então, a gente vê que as redes com bons resultados fazem muita observação de sala de aula, então, a secretaria, o gestor escolar, indo discutindo com o professor a prática dele, o que tem funcionado ou não, observado. Então, a avaliação ser um mecanismo de trazer evidências que vão ajudar a pensar qual que é a melhor prática, o que é efetivo para garantir a aprendizagem dos alunos. E sair da lógica também de que a única avaliação é a prova de português e matemática. Você pode aplicar um questionário para entender a situação socioemocional dos alunos, o clima escolar. Então, a avaliação está para além da medição cognitiva de aprendizagem dos alunos. É que diagnósticos que a gente pode fazer que vão orientar quais são as estratégias que devem ser feitas na busca de uma educação de qualidade, na busca da aprendizagem dos alunos. Ótimo, você trouxe 2 pontos aí interessantes, que é essa questão dessas estratégias diferenciadas de acordo com o nível que aqueles estudantes se encontram, né? Se são estratégias de reforço, se são estratégias de desafio, ou se é de resgate mesmo de uma competência que não foi bem trabalhada. A questão das avaliações internacionais, né, o PIS e o PISA. Como que essas avaliações, sobretudo o PIS, que é uma avaliação que mede aí a capacidade do estudante no processo de alfabetização, de interpretação de texto, como que você vê essa avaliação internacional dos nossos estudantes brasileiros, né? Como é que eles estão se saindo? Como que a gente pode se apropriar também dessas informações? Então, acho que o interessante de olhar, comparar os resultados do Brasil com outros países, é a gente pensar se a gente está gerando uma educação transformadora. Porque é interessante a gente melhorar no IDEB, melhorar nos índices nacionais, mas a gente precisa ter um parâmetro de como esses alunos estão em relação ao mundo para ver que oportunidades a gente está abrindo para eles. Então, o aluno brasileiro tem chance de passar numa universidade dos Estados Unidos, numa universidade internacional. Se ele for tentar uma vaga numa multinacional, quanto a bagagem educacional que a gente está oferecendo para esse aluno está gerando oportunidades para eles. E aí é muito dura a mensagem quando a gente vê que, quando a gente compara o Brasil com outros países no 4º ano do ensino fundamental, então aos 10 anos de idade, o gap já é muito grande. Então, os alunos brasileiros já estão muito atrás em leitura do que os países envolvidos, enfim, a grande maioria dos países que faz o PIRSS está acima do Brasil na avaliação. E aí eu acho que gera uma reflexão para a gente de vimos avanços no SAEB dos anos iniciais do ensino fundamental, na avaliação do 5º ano, mas isso ainda
isso não foi suficiente para o Brasil chegar mais próximo dos países desenvolvidos. E aí a gente tem que ter um olhar de pensar o que a gente pode fazer mais, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, para diminuir essa desigualdade, que é uma desigualdade que vai fazer com que os alunos não tenham oportunidades educacionais importantes no futuro. Então, né, a gente tem avanço importante nos anos iniciais, acho que se a gente olha na experiência do Ceará, de vários estados, acho que avanço também em alfabetização, mas um grande percentual dos alunos no 4º ano do ensino fundamental, né, então já passando ali por 3, 4 anos de escolarização pós-educação infantil, com muita dificuldade de ler textos que comumente são lidos em países desenvolvidos. Tem a pontuação do PIRS, né, que eles chamam de nível básico, que é 400 pontos. Tem muitos países que praticamente não têm alunos. No máximo 5% dos alunos abaixo de 400 pontos. Isso é um percentual de 30% a 40% no Brasil. Então, o gap que a gente tem de alunos com baixo nível de proficiência nos anos iniciais é muito alto. Então, importante que com o SAEB a gente teve um avanço interessante nas avaliações nacionais, mas eu acho que tem um recado também de que o Brasil ainda pode avançar muito mais e a gente precisa subir a barra, né? Acho que o ensino fundamental de 9 anos foi uma oportunidade um pouco perdida, né? A gente incluiu um ano a mais de escolarização no ensino fundamental, mas a gente não mudou a exigência, né? Então a gente colocou lá o 1º ano do ensino fundamental, mas quando a gente olha o 2º ano, que era a primeira série, é muito parecido o que é ensinado hoje no 2º ano com o que era ensinado na primeira série no ensino de 8 anos. Então, a gente precisa subir a barra para promover equidade, para promover mais oportunidades educacionais para os alunos brasileiros. Ernesto, já caminhando aqui para as questões finais, as competências socioemocionais, né, hoje bastante falada dentro das escolas, a gente até tem um indicador também que a gente mensura as competências socioemocionais, elas poderiam, de alguma forma, ser mensuradas, talvez, eu não sei, no questionário contextual. Você acha que poderia, por exemplo, a questão já é mensurado, né? A questão da violência, mas outras competências socioemocionais, talvez o cyberbullying, mas de uma forma mais clara, né? Porque às vezes as questões vêm, mas não tão clara. Você acha que elas poderiam fazer parte também das avaliações? Eu acredito que não, mas dos questionários contextuais, assim. Seria importante medir essas competências também? Eu acho que no nível local, redes e escolas têm que medir. No nível nacional, acho que podem ter algumas questões dos questionários, sim. Eu acho que para a gente ter indicadores mais robustos, a gente vai precisar de uma qualificação dos aplicadores que não é tão fácil viabilizar no SAEB, então não é tão fácil criar um indicador socioemocional em escala, especialmente numa lógica censitária, então é mais difícil. Mas esses diagnósticos são importantes também. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair numa lógica de ranqueamento, se a rede cria um indicador, ou mesmo se cria um indicador estadual, algo assim. Muitas dessas medidas socioemocionais, mais do que uma medida diagnóstica de qualidade da escola, da rede ou de um índice, elas são mais avaliações de rastreio, né? Então, para identificar alunos que estão com desenvolvimento abaixo do esperado. Menos de você ter uma métrica ali de qual que é a média e tal. E a gente sabe que a gente tem uma cultura muito forte ainda de querer criar esse ranking, de querer apontar, não, essa é a escola que mais promove habilidades socioemocionais dos estudantes. E aí é perigoso. Acho que é importante ter esse olhar, acho que é o que a gente estava falando aqui, né? Acho que a lógica de avaliação não pode ser só para português e matemática, a gente tem que olhar mais dimensões, mas acho que ter muito cuidado de não querer ranquear tudo. Na verdade, muitas dessas medidas são para trazer informação para a prática pedagógica, são mais formativas do que somativas, sabe? Então, eu acho que a avaliação socioemocional do ponto de vista somativo, acho que exige vários cuidados e não é tão fácil implementar no nível nacional. Entendi. E essa questão também, quando você faz esse ranqueamento e que a escola é responsabilizada e às vezes até há uma política do município de premiar, eu acho que às vezes isso ocorre, né? Como que você vê essa questão assim, de premiar as escolas, uma vez que às vezes não considera a dificuldade que aquela escola teve para promover o ensino, né? Uma escola rural, uma escola que os meninos dependem de transporte, e aí há uma premiação do município, por exemplo. A gente vê muito essa questão da premiação e vê muito também, por outro lado, o uso desses dados para campanhas. Como que você vê essa questão assim? Eu acho que o reconhecimento é algo que pode ser positivo. A questão é como que você implementa esse reconhecimento sem
desmobilizar algumas escolas e alguns atores relevantes. Então, se tem um grupo de escolas que começa a ver esse prêmio eu nunca vou ganhar, vai ser sempre aquelas 5 escolas lá que têm melhores condições, isso não vai gerar algo que vai promover equidade, que vai gerar avanços em todas as escolas. Então, a gente vai cair nessa lógica de que metas, que mecanismos de reconhecimento a gente pode fazer que englobe, né, a maior quantidade de escolas possível e escolas com diferentes perfis. Então, né, bater uma meta subindo de 4 para 5,5 talvez seja tão importante do que bater uma meta 8 num contexto socioeconômico muito mais favorável. Né? Então, eu acho que vai de como a Secretaria de Educação faz uma política que envolva o maior número de atores possível, né? Idealmente todos. Então, ter esse tato de... E como criar uma lógica de colaboração, né? Que não seja só competição. Por isso que é importante ter esse olhar de marcos relevantes, né? Então, se a competição vira um IDEB 9 é melhor que um IDEB 8.9, você vai gerar muito uma lógica de competição. Mas se a lógica vira, eu vou reconhecer todas que batem um IDEB 7, um IDEB 6, sai um pouco dessa lógica. Porque não importa se eu tenho 7,5 e a outra rede tem 7,4. Ambos batemos aquela meta, batemos aquele objetivo. Então, como também criar uma lógica de cooperação? Eu lembro muito de uma palestra do Chico, que ele falava, né, de quando você vai ao médico, o médico não fala para você, você foi no médico, por exemplo, que está com um problema de coluna. Ele fala, em relação à população, você está aqui, é o 30º com a coluna mais adequada, mais... Sim. Não, ele vai dizer, você está saudável, você não está saudável, você tem um problema relevante ou você não tem um problema relevante aqui. Essa é a lógica que a gente tem que sair. A gente quer um maior percentual de alunos com um bom nível de aprendizagem, com uma aprendizagem que promova oportunidades. Não quero um maior percentual de alunos 10, talvez 10 e 9, em termos de informação relevante é a mesma coisa. Sim. Ambos os alunos estão com um bom nível de aprendizagem. Então, como que a gente constrói uma métrica que não incentiva a competição muito mais do que a colaboração, né? Então, acho que a gente tem que criar incentivos que estimulem todos. Porque, às vezes, até as escolas, elas não bateram a meta, mas elas melhoraram. Diante delas próprias, né, elas melhoraram. Elas tiraram os estudantes do básico, do abaixo do básico, e levaram ali para um nível mais proficiente, mais adequado. Então, essa é uma questão importante mesmo. Bom, Ernesto, então é interessante a gente ter aqui que o processo de avaliação ele não pode acabar. Nem o processo de avaliação, nem o IDEB como um indicador importante, que não mensura a qualidade, mas que traz uma informação interessante para que a escola possa olhar para dentro da sua própria instituição e repensar os seus processos, repensar a sua prática. Deixa aqui para a gente um recado final, né, sobre a importância dessas avaliações, não como uma responsabilização do professor nem da escola, mas como um processo importante de prática mesmo, né? De olhar o ensino, de olhar a gestão. São 2 movimentos importantes que a escola faz. Acho que é bem importante educadores da rede de ensino ver o processo de avaliação diagnóstica como um processo natural, né? Então, a gente precisa de dados e informações sobre os estudantes para melhorar a prática educacional. Algo que é bem interessante sobre o IDEB, assim, se a gente olha quando o IDEB foi criado em 2007, 2009, a gente tinha poucas escolas ali com IDEB acima de 6, IDEB acima de 7. E depois sobe muito. E sobe muito porque as redes começam a trabalhar intencionalmente aquelas habilidades, né? Então a gente só pode garantir essas habilidades se a gente sabe quais são as que estão sendo medidas, se a gente passa a dar visibilidade para elas. Assim. Então, esse processo de avaliação ele é muito importante para orientar a prática educacional. E não é só isso. E aí, nesse sentido, as redes, as escolas também podem. O SAEB não olha só português, só olha português e matemática, deveria olhar outras competências. Acho que as redes podem pensar as suas avaliações, o que mais pode ser medido. Mesmo o professor pode pensar mais o que pode ser medido. Talvez vá precisar do apoio ali do coordenador pedagógico para pensar uma boa avaliação da secretaria, mas ter esse olhar que o diagnóstico é importante, que é a partir de dados, que é a partir de evidências que a gente vai conseguir garantir o direito do estudante, que é o direito a uma boa aprendizagem, que vai permitir ele viver bem em cidadania, ele ter oportunidades educacionais para depois ir para determinado emprego, para o ensino superior, ou fazer determinada ação que ele queira na vida dele. Então, só tendo dado que a gente vai conseguir trabalhar na garantia do direito. Então, acho que essa é a minha mensagem principal. Ai, que bom. Gostaríamos, então, de te agradecer. Muito obrigada pela participação.
Estivemos aqui com o diretor do IED, o Ernesto Farias, numa conversa informal sobre os indicadores educacionais e as avaliações externas.